tem a sensação que vive procrastinando, que não tem tempo para nada, que a vida passa assim, ó, que de repente você acorda, piscou o olho, já tá na hora de dormir de novo para ir trabalhar no outro dia. Você sente que vive para apagar incêndios. Se você é essa pessoa, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar o método que eu uso para planejar minha semana. Foi o método mais eficiente que eu encontrei. Eu já testei muitos métodos, eu já usei muita agenda, já fiz muito to-do list, já fiz muitos métodos de organização e planejamento, porque eu gosto muito desse assunto. Eu vou começar a trazer um pouco mais desse assunto aqui no YouTube para vocês. Esse método eu aprendi com a Yasmin, da Flor de Mim. Eu vou deixar também o arroba dela aqui. O meu planner que vocês vão ver no vídeo também é da Yasmin. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu acho que o planejamento semanal, ele é a base para você conseguir começar a estruturar a sua vida. Quando você pensa em fazer listas, por que eu sou contra fazer listas? Quando você pensa em fazer lista, você só olha para um dia da sua vida. E não tem como a gente ter equilíbrio no micro. Para termos equilíbrio, nós precisamos do macro, de ver a semana inteira. O que acontece? Quando você tem aquela visão diária de agendas, por exemplo, você acaba prestando atenção só naquele dia. Será que em um dia dá para você fazer esportes? Dá para você ser muito saudável aí, comer saudável e ser uma excelente mãe, uma excelente esposa e ser uma profissional excelente? Talvez não. Mas você consegue focar em cada uma dessas tarefas para melhorar aí um pouquinho de cada área da sua vida quando você tem uma visão ampla. Então, às vezes você tem um dia mais para baixo, um dia que você precisou ficar um pouco mais quietinha, mas no outro dia você pode compensar isso. Se você fica vendo apenas um dia, o que acontece com as listas de tarefas, né? Você vê apenas aquele dia, você acaba o quê? Se frustrando, porque pode ser que naquele dia você não conseguiu fazer atividade física. Mas não significa que você nunca mais vai fazer atividade física porque você não fez um dia. Então, é sempre importante a gente ter uma visão geral da nossa semana. Não deu para fazer aqui, eu jogo para cá, eu organizo de outra forma. E vocês vão ver um pouquinho disso quando eu mostrar meu planner para vocês. Eu começo sempre o meu planejamento organizando um bom despejo. O que é isso? É aonde eu coloco todas as tarefas que me vêm na cabeça. Eu sei que naquela semana eu tenho que pagar uma conta, eu tenho uma consulta médica, eu tenho que pagar essa consulta médica, eu tenho que fazer um exame, eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que enviar um e-mail, terminar a planilha da escola, fazer o planejamento da escola. Coloco tudo, desde tenho que lavar o tênis até o planejamento da escola. Tudo que me vem na cabeça eu coloco nesse despejo. Por quê? Porque é depois desse despejo que a gente vai organizando na nossa semana. Se você coloca apenas tarefas, como coisas que você julga aí mais importante, porque é do seu trabalho, ou porque é uma coisa aí da sua faculdade, você acaba negligenciando outras coisas que você quer fazer também. Como, por exemplo, yoga, uma leitura, ou fazer uma receita nova. Então, tudo isso vai entrar também. Por que nós precisamos fazer esse despejo? Porque você tira isso da sua cabeça. Quando você fica sempre lembrando, você fica gastando ali a sua memória e a sua energia tentando lembrar de tarefas que você não vai fazer naquele momento. Adianta você estar lavando a louça e ficar pensando, nossa, tenho que fazer o relatório, tenho que fazer o relatório. Não, porque você está lavando a louça. É o momento de você lavar a louça. Você não vai fazer o relatório naquele momento porque você está lavando a louça. Então adianta você ficar pensando nele, lembrando dele? Não adianta. Depois desse despejo pronto, você vai lá e vai transferir essas tarefas ao decorrer da sua semana. Você pode usar um planner, como você pode usar simplesmente uma folha de sulfite repartida lá com os dias. Coloca lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você quiser, põe também o sábado e domingo, é uma opção. E aí você vai distribuindo essas tarefas. Cuidado para não tentar fazer tudo numa segunda-feira. Porque o seu dia, minha querida, tem 24 horas e você dorme algumas horas, né? Então não dá para você fazer todas as suas tarefas na segunda-feira. Distribui. Você tem uma semana inteira para distribuir isso. Quando você vai distribuindo as tarefas, você vai percebendo que talvez tenha tempo para você fazer as atividades que você gosta, que você quer, e também as suas atividades de profissão aí. E talvez da faculdade, que também toma bastante tempo.
Então, você distribui essas tarefas nos seus dias e você coloca tudo. Pagar conta, coloca, lavar tênis, coloca tudo. Não deixa nada para ficar na sua cabeça. Estou repetindo isso para você não esquecer. Não deixa nada. Todas as tarefas precisam estar no seu planejamento. Nesse planejamento, você precisa ser realista. Não adianta você querer, eu vou me exercitar 1h30 todos os dias. Aí você tem meia hora livre só todo dia. Você não tem 1h30. Como que você vai se programar para fazer atividade física por 1h30 se você só tem meia hora livre? Então, seja realista no seu planejamento. A sua vida real que você está planejando. Não é uma vida imaginária que você gostaria de ter. Tá bom, você gostaria de ter 1h30, mas hoje você tem 30 minutos, então você vai colocar 30 minutos. A última coisa que eu faço, depois que eu organizo todas as minhas tarefas, eu crio um código de cores. Por exemplo, vocês vão observar que todas as minhas tarefas de trabalho eu pinto de azul. Então, quando eu olho lá no meu planner, eu vejo na visão geral da minha semana que tem muita coisa pintada de azul, significa que eu coloquei muitas tarefas de trabalho. E significa também que talvez o meu autocuidado ele vai ficar um pouco negligenciado. Talvez as tarefas relacionadas à minha casa vão ficar um pouco negligenciadas. Então eu tento sempre balancear isso. Esse código de cores serve para isso, para você conseguir ver em que área da sua vida que você está se dedicando mais. Então, por exemplo, para o meu trabalho eu coloco azul, para o meu autocuidado eu coloco rosa, aí eu olho na minha semana e vejo que não tem nada pintado de rosa. Então eu sei que talvez eu precise encaixar nessa semana uma atividade de descanso, uma atividade de autocuidado, um banho mais relaxante, para eu conseguir viver, né? Porque senão a gente acaba dando uma surtada aí. Então, além de fazer um planejamento real, faça também esse código de cores. Vai ajudar muito você a ter uma visão ampla da sua semana e ver aonde você está se desgastando mais, ver aonde você está empenhando mais a sua energia e as suas tarefas. Lembre-se sempre, não tente encher o seu dia com um monte de coisa. Por quê? Porque existem os famigerados imprevistos. São esses imprevistos que muitas vezes, se você tem um planejamento muito rígido, não tem espaço para esse imprevisto. Muitas vezes eu planejo uma coisa para fazer hoje, só que ou eu não lembro, ou não tive tempo, ou aconteceu outra coisa, eu fiz outra coisa, daí eu não fiz aquela. Então, eu vou remarcando no meu planner. Quando é tipo assim, eu não fiz, era da terça, eu não fiz e era da quarta, eu só coloco assim uma flechinha e escrevo aqui. Pronto, aquela tarefa é naquele dia. Simplesmente faço isso. Precisa ter espaço para esse replanejamento. Eu tenho muita dificuldade com isso, eu confesso para vocês. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade com replanejar. Eu gosto de coisas muito fixas. Então, como as coisas estão mudando muito, eu tô aprendendo aí agora com a pandemia, por exemplo, que as coisas não são tão fixas como eu gostaria que elas fossem. Não dá pra gente viver todos os dias iguais, embora eu goste muito de rotina. Mas, então, a gente precisa deixar espaço para isso. Não é porque você não fez a sua leitura na segunda que você não vai ler nunca mais na sua vida. Você vai ler, você pode ler amanhã. Então, amanhã você dá um check lá. Ou, por exemplo, marquei várias tarefas para hoje, eu não consegui fazer nenhuma. Então, se você olha no seu planner e não deu check em nenhuma, você vai se sentir frustrada. Então, o que a gente tem que fazer? Vai lá e anota o que você fez, tá bom? Eu não fiz a minha leitura, mas eu estava resolvendo um pepino lá do meu trabalho. Então, vai lá e anota aquilo que você fez. Anota as suas tarefas, porque você vai perceber que não fez o que estava planejado, mas estava fazendo outras coisas que também são importantes. Comenta aqui embaixo qual é o método de planejamento que você usa, se você usa algum aí, se tem agenda, se tem planner, se usa uma lista de tarefas. E comenta aqui também se você já conhecia essa forma de planejar. Eu quero que vocês comecem a testar, hein? Todo domingo fazer o planejamentinho aí para começar uma semana mais tranquila. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal que eu vou trazer muito mais conteúdo de planejamento, porque esse é um assunto que eu gosto muito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!